Seguinte, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Murilo Henrique, tenho 25 anos, eu nasci em um bairro chamado Cabula, fica lá em Salvador, um bairro popular, um bairro classe média baixa, fica lá em Salvador. Pra quem é de Salvador, fica próximo à Paralela, tô logo localizando aqui. E eu nunca tive nenhum tipo de luxo, fui uma criança comum, tive uma infância comum, não vou falar que passei necessidade, que passei fome, dificuldade, que fui no lixão, porque não fui, mas eu fui uma criança que simplesmente eu tive apenas o necessário. Minha família, inclusive, se eu não tivesse passado uma faculdade pública, eu não teria feito faculdade, você acredita? Porque meu pai, minha família não tinha condição de pagar uma faculdade. Meu pai, só pra você ter noção, meu pai na época ele ganhava uns 3, 4 mil reais, querendo ou não, é um valor bacana. Tem gente que se vira e mantém uma família com 3, 4 mil reais, mas pra você ver como meu pai sempre valorizou a educação, que eu estudava na melhor escola do meu bairro, que era lá uns 1.000 e poucos reais. Pra você ver, meu pai, ele utilizava mais de 25% do salário dele, mais de um quarto só pra minha educação. Pra você ver como minha família, meu pai, minha mãe sempre... Queria te ajudar, né? Entrar ali. Como meu pai e minha mãe, eles sempre realmente se interessaram em investir em mim, entendeu? E eu costumo dizer que nós somos os nossos maiores ativos. Quanto mais a gente investe, tanto no nosso conhecimento quanto no nosso desenvolvimento, mais a gente vai crescer e trazer o principal retorno, sacou? E adentar pro digital? O que você fazia da vida? Porque tem pouco tempo que você tá no digital, não tem quanto tempo? Eu conheci a internet em 2018, só que eu comecei a realmente dar os primeiros passos, ganhar dinheiro lá em 2019. Mas deixa eu recapitular aqui, contar um pouco da minha história. Eu cresci no bairro do Cabula. Como eu falei, nunca cresci com luxo, simplesmente com o necessário o suficiente. E eu era uma criança um pouquinho problemática na minha infância. Então, já fui expulso de colégio, era considerado aquela criança bagunceira, indesejável. Trabalho em equipe? Pode esquecer tudo que você já viu na sua vida. Eu era o último a ser escolhido. Prova em dupla? Pode esquecer também que ninguém queria fazer prova em dupla. Mas eu era sempre fui bom em cálculo, em número e tal. Química, era bom em matemática, essas coisas tudo. Sempre fui muito bom em química, física. Eu era um ninja, eu era um rato. Tem que respeitar demais. Mas, em compensação, eu era um jovem, um adolescente um pouco complicado de lidar. Mas, como qualquer coisa na vida, isso faz parte de um processo, sacou? E pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu tive que deixar de ser quem eu era. Então, eu perdi de ano, repeti de ano. Em 2000, eu era primeiro ano do ensino médio. Eu era um jovem extremamente bagunceiro, não queria realmente nada com a Hora do Brasil. Não sei se vocês utilizam esse jargão aqui. E aí meu pai fez com que eu repetisse de ano. E meu pai não me bateu, meu pai não fez nada. Ele simplesmente, ele falou, Murilo, eu acordo 5 horas da manhã, todos os dias. Chego mais tarde ainda, porque eu faço hora extra pra te manter nesse colégio. Eu não vou te bater, não vou te dar nenhum tipo de castigo. Eu só vou simplesmente eu só vou mostrar pra você o quanto eu me dou, enquanto eu tô me doando pro seu futuro, enquanto você não tá levando a sério. Então isso pra mim me rasgou por dentro e depois disso eu comecei a perceber o quanto o que meu pai fazia por mim era importante. Eu nunca tinha percebido isso. E no ano seguinte era um outro Murilo. E eu realmente foquei. O sonho de meu pai era que eu passasse na universidade pública. E aí, em 2015, eu terminei o colégio em 2014. Em 2015, eu consegui a tão sonhada aprovação. Na sociedade, né? E outra, minha família só tem universidade pública. Se eu não passasse universidade pública, eu era o fim da carreira. Era a ovelha negra da família. Então eu sempre tive essa pressão familiar, essa cobrança de passar a universidade pública. Inclusive, quando eu larguei, foi muito complicado, foi muito difícil. Mas para pra pensar, que você que tá assistindo aí comigo. Olha que parada louca. Vocês já pararam pra pensar que a gente passa 14 anos da nossa vida, dos 3 aos 17, no colégio. E quando a gente chega lá no ensino médio, são 3 anos. Nos 3 anos, a gente tem que definir, escolher o que a gente tem que fazer pro resto da nossa vida. Então, eu acredito para um jovem, para um adolescente, isso é uma cobrança muito grande. Eu passei por isso agora que você falou, que eu lembrei disso. Sério, que eu tava meio perdido, eu não sabia se eu queria ser engenheiro, se eu queria ser advogado, se eu queria ser administrador. Então, simplesmente, eu acabei sendo moldado pelas escolhas de meu pai. E também por algumas referências que eu enxergava. Que, a gente cresce com a receita já pronta, um padrão já pré-estabelecido que simplesmente ninguém questiona. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei primeiro na
UFBA, estudei, tipo, menos de um mês, e aí não era aquilo que eu realmente queria, e depois eu passei na UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha carteira eu nem trouxe, eu tenho um cartão até hoje. Inclusive, vou deixar a foto aqui, ó. Esse editor é brabo demais. Esse cartãozinho até hoje aí, ó. Até hoje aí. Tem que respeitar esse editor. Eu tenho esse cartão até hoje, eu sou da turma de 2015. Eu comecei fazendo engenharia na UFES e eu até gostava. Me identificava, que eu falei que eu me identificava por cálculo. Só que depois eu comecei a perceber que a conta não fechava. Eu sempre fui um cara eu sempre fui um jovem ambicioso. E outra, ambição não é algo ruim. E também ganância também não. Agora, depende da sua intenção. Lembre-se que uma faca ela pode ser utilizada para matar alguém, como uma arma branca, assim como uma faca pode ser utilizada para cortar alguma coisa, para fazer uma comida. Então, o que muda, o problema não tá na faca, o problema tá na intenção. Então, eu sempre fui um cara muito bem intencionado e tive boas intenções. E nessa época eu percebi que a conta não fechava. Meu pai, nessa época, como eu falei, ele não tinha condição de pagar uma faculdade para mim, porque, pô, meu pai ganhava 3, 4 mil reais, imagine pagar uma faculdade de 1.000 e pouco, 2.000 reais, imagine me manter, alimentação e tal. O que é que ia sobrar para meu pai? Entendeu? A gente simplesmente não ia viver. Então, eu fui obrigado a passar a universidade pública. E meu pai me ajudava com 100 reais por semana. Isso era o que ele conseguia me ajudar. 100 reais por semana para eu poder me manter em uma outra cidade que o nome é Feira de Santana. Fica a 100 quilômetros de Salvador. E aí, só pra você ter noção, como eu era duro, lascado, que eu tinha que dividir uma casa com um amigo, que eu também não tinha condição de morar sozinho. Eu não tinha condição de pagar aluguel só. E aí a gente dividia uma casa, que só tinha uma cama, inclusive eu e esse brother, a gente dormia na mesma cama, só na broderagem. Só na broderagem. Isso daí de 2 homens dormindo numa cama, ele gosta, entendeu? Por isso que ele tá dando risada. E só pra você ter noção, sem brincadeira, a casa por dentro era de madeira. Então a gente, de vez em quando, tinha uns escorpiões pra gente matar. Era o meu esporte, matar escorpião. É brincadeira? Nunca te mordeu não? Pegou não? Graças a Deus, não. E nessa época, eu recebia 100 reais por semana pra me manter, que era transporte, alimentação, na época eu também treinava e tal. E aí o que é que acontece? Eu era obrigado a fazer as refeições na faculdade, porque se eu tomasse café, almoçasse e jantasse em outro lugar, meu dinheiro não ia dar. Eu não tinha como almoçar todos os dias em um restaurante. Imagine, um PF, um café da manhã, um jantar. Pô, quanto de refeição por dia? 20 reais? Ei, como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vou fazer outras coisas? Como é que eu vou imprimir? Porque a vida do universitário é só na casa da Xerox. O que eu gastava de Xerox, meu amigo, não tava no gibi. Tinha, até uma dica aí, pra você, governador. Que você tem que criar o Bolsa Xerox. Pelo que eu sofria com isso, pelo amor de Deus. Bolsa Xerox. Já existe o Bolsa Família, então tem que ter o Bolsa Xerox pro A universitário. outra tá rindo ali porque você já passou por isso, né? Tá passando por isso, né? Não, milhares de pessoas que estão assistindo isso daí também passaram Bolsa Xerox, viu? Escreve no comentário assim, ó. Eu tinha que ter Bolsa Xerox. E aí, beleza. Eu tinha que almoçar todo santo dia no restaurante universitário, tomar café da manhã todo santo dia e jantar também todo santo dia, porque se eu não fizesse essas refeições, eu não ia ter com o que comer, sacou? Então, eu acordava 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, pra ir pra fila pra poder tomar café. Às vezes, eu tinha que sair da aula um pouco mais cedo, 20, 15 minutinhos mais cedo, pra entrar na fila, porque o almoço tinha um pouco mais de 1.000 cotas e a universidade tem milhares de alunos. Então, saía um pouco mais cedo pra poder almoçar. O almoço era R$1, inclusive era bom. Terminar alguma coisa, algum compromisso pra poder jantar na faculdade. E eu me lembro que o café da manhã era 50 centavos, o almoço era R$1 e a janta era 70 centavos. E a comida era muito boa, inclusive. Ou naquela época eu era muito lascado e morta fome e a comida pra mim era boa. Mas eu nunca tive problema com isso. Lá de escola, quando eu estudava, é muito boa. Não, também, era muito boa de verdade. Comida de escola, de faculdade é bom. E aí, como eu falei, a conta não fechava. E eu acredito que o ponto-chave pra você ter sucesso em alguma coisa e você procurar uma melhora é você estar inconformado com a sua situação atual. E eu tava inconformado com a minha situação atual. E eu me lembro que eu e esse meu amigo que a gente dividiu essa casa, a gente tinha acabado de assistir o filme Assalto ao Banco Central. E aí a gente olhou um pra cara do outro e fez assim, mano, eu faço engenharia, você faz química. Eu faço engenharia, você faz química. O que é que a gente pode fazer aqui? Mas foi só um momento
momentos do filme. A gente não fez nada ilícito, galera. Pelo amor de Deus. Mas foi só um pensamento, um negócio rápido assim. A gente pegou e decidiu começar a vender roupa. A gente não invadiu, nem roubou nenhum banco, nem nada não, galera. Teve um nosso que se inspirou no Pablo Escobar. Quem foi? Teve um que viu a série Pablo Escobar e se inspirou, cara. Não, graças a Deus não tive nenhuma inspiração, não. O Thales Baião, cara. O cara se inspirou nisso. Não, eu vi umas fotos do Thales, engraçado. Ele era... O bicho era acabado demais, cara. Ele se inspirou, acho que Ele foi era ele. cabuloso. Foi o outro que inspirou na série. Viu a série, pô, que legal, vou fazer também. Pô, velho. Não, a gente não se sentiu inspirado por fazer isso, não. Foi Mas vender roupa. a gente foi vender roupa.